Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa agora aqui no Tucarena o Entrevistas. Hoje a gente vai conversar com o jornalista esportivo Juca Kfouri. José Carlos Amaral Kfouri, o Juca, nasceu em São Paulo em 1950. Ele é considerado um dos maiores jornalistas esportivos do país. Trabalhou e chefiou equipes nos principais jornais, revistas e TVs. Seu trabalho investigativo no esporte foi inovador e lhe valeu prêmios, mas também ameaças e dezenas de processos na justiça. Juca sempre enfrentou a alta cartolagem do futebol. A lista inclui os dois ex-presidentes da CBF, Ricardo Teixeira e José Maria Marim, e o atual mandatário da Confederação, Marco Polo Del Nero. Os três enrolados até o pescoço na investigação sobre a chamada máfia da FIFA. Hoje, além de trabalhar na televisão e no rádio, Juca tem um blog de muita audiência. Apesar do sucesso e do respeito conquistado, Juca Kfouri lançou recentemente um livro com o título Confesso que Perdi. Eu quero agradecer também aos nossos convidados, o economista e professor da Unicamp Luiz Gonzaga Beluso, a Gabriela Moreira, que é repórter da ESPN Brasil, e o jornalista e autor do livro Ataque contra Ataque, o Ednei Mota. Juca, obrigada pela sua presença. Prazer meu, Carol. Uma conversa que, para mim, foi uma ansiedade. Muito bom estar com você aqui. E eu queria começar falando do seu livro. Além de todas essas coisas que você já faz, você escreveu um livro agora que chama Confesso que Perdi, Memórias. A pergunta que eu não posso deixar de fazer é, de onde veio o nome do livro? Então, todo mundo faz essa mesma pergunta, todo mundo me obriga a fazer um spoiler logo no começo, né? Porque está no epílogo do livro. Confesso que Perdi é, ao mesmo tempo, uma apropriação indébita do famoso Confesso que Vivi, de Pablo Neruda, e é também uma maneira que eu achei de homenagear um dos brasileiros pelos quais eu tenho maior admiração, que é o Darcy Ribeiro. O professor Darcy Ribeiro, o educador Darcy Ribeiro, que um dia disse se orgulhar das derrotas dele e que teria muita vergonha se estivesse ao lado dos vencedores. É claro, e eu não vou fazer nenhuma demagogia, que eu profissionalmente não sou um derrotado, que eu pessoalmente não sou um derrotado. Mas se você imaginar que aos 17 anos eu era militante de uma organização clandestina de combate à ditadura, a ALN de Carlos Marighella, e que o Brasil está, como está hoje, regredindo a passos largos, nos últimos 3 anos certamente regredimos uns 30, né? E como eu não sou uma pessoa voltada para o meu umbigo, eu não tenho como dizer para você que eu ganhei. Eu perdi. Se você olhar por outro lado e constatar que eu estou há 47 anos como jornalista, cobrindo basicamente futebol, esporte, e a situação do esporte brasileiro é o que é, como está dito na apresentação, com 3 ex-presidentes recentes da CBF encalacrados com a justiça, com o ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e do Comitê Rio 16, tendo sido preso, passado 15 dias preso, pelos malfeitos que fez no esporte e para fazer a Olimpíada no Rio, eu também não posso dizer para você que eu ganhei, né? Cubro um futebol que virou exportador de pé de obra, que não mantém um ídolo no Brasil, né? Que fez com que o futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, se transformasse num nível de 2ª divisão mundial, se não 3ª, mas 2ª. Porque a seleção brasileira não tem rigorosamente nada a ver com o futebol dos nossos clubes. E eu gosto do meu clube, eu gosto dos clubes, antes de gostar da seleção, né? Até porque a seleção é todinha feita por jogadores que jogam no Barcelona, no Paris Saint-Germain, no Bayern Munique, no Real Madrid.
Não são do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo? Então, confesso que perdi é praticamente confesso que perdemos. Confesso que perdemos. Como disse um editor da revista Carta Capital, e eu gostei muito, confesso que perdi, mas foi roubado. Mas nos estão roubando há quanto tempo? Eu confesso, Juca, que você facilitou para a gente que está nas novas gerações aí cobrindo esse ambiente do futebol. Você facilitou bastante, sobretudo nessa observação do futebol como parte da sociedade, parte de uma política em que a gente está inserido. Você que viveu tão bem as duas partes, né, toda a sua trajetória na vida política e, sobretudo, nos bastidores na vida política do futebol. O que te decepcionou mais até agora? Ou o que te decepciona mais? A política brasileira ou a política do futebol? Gabi, eu acho que são duas faces da mesma moeda, né? Eu fico vendo, vamos pegar o episódio recente do Maracanã, né, que nos deixou tão chocados, o entorno do Maracanã no jogo Flamengo e Independiente. Há todas as críticas possíveis e imagináveis, àquela minoria de torcedores organizados que são violentos e tal. Mas o fenômeno é muito maior do que esse. Quando você olha para o Rio de Janeiro, que é exatamente o olhar que você faz para a CBF, tem 3 governadores, ex-governadores do Rio, encalacrados com a justiça. Sérgio Cabral, Antony Garotinho e sua senhora. Quando você olha para o Maracanã e vê que transformaram o Maracanã numa arena, excluindo os geraldinos, excluindo os excluídos, que não podem pagar R$250 de preço de ingresso para ver o Mengão, jogar uma final de Copa Sul-Americana. Você espera o quê? Você espera que não haja nenhuma reação? Foi tudo planejado pelas redes sociais, a polícia que falhou em não... Eu não sou especialista em segurança, não vou entrar nessa área. Eu vou dizer o seguinte, nada mais legítimo, infelizmente, que aqueles que adoram o Flamengo, adoram o futebol e que queriam estar lá, tentem de alguma maneira entrar. Se você... A frase não é minha, a frase é do senhor John Fitzgerald Kennedy, que foi presidente dos Estados Unidos. Aqueles que tornam a Revolução Pacífica impossível, tornam-a violenta e inadiável. E é isso. Quer dizer, você espizinha o povo, o povo fica sem lideranças. O povo olha para os governadores, para a mulher do governador e tal, e vê tudo o que viu. O funcionalismo público não recebe, a polícia não recebe, os hospitais estão sem remédio, sem esparadrapo. As escolas, os professores não recebem. Você quer o quê? De algum jeito, extravasa. E extravasar no estádio de futebol é o que há. É o que há. Então, para mim, é isso. Não dá para dissociar uma coisa da outra. Às vezes me criticam, falam, você às vezes, eu achei que tinha entrado no caderno de esportes e a sua coluna é sobre política. Achei que seu blog era de esportes e seu blog... Até para tomar café da manhã, a gente toma café da manhã de um jeito político. Não tem como você dissociar uma coisa da outra. Aliás, o Nelson Rodrigues, que não era exatamente um revolucionário, não é? Eu dizia isso, pobre de quem acha que um jogo de futebol se esgota nas 4 linhas do campo, né? Uma pelada tem aspectos de uma tragédia shakespeariana, dizia ele, Nelson Rodrigues. Você pode dar outros exemplos que o esporte e a política estiveram intimamente ligados no Brasil? Mas eu te dou. Você olhe para os últimos 4 anos no Brasil. Uma Copa do Mundo em 14, uma Olimpíada em 2016. Você olhe e pergunte qual é o legado que nós tivemos desses 2 eventos. Copa do Mundo ainda tinha todo sentido fazer aqui. País 5 vezes campeão do mundo, apaixonado por futebol, né? Não tinha sentido querer fazer como nós fizemos, né? A Copa da Alemanha aqui ou a Copa da Ásia aqui. Fazer 12 arenas, o diabo 4. Mas olha para a Olimpíada. A Olimpíada não tinha razão alguma para você fazer no Brasil. O que é uma Olimpíada? Uma Olimpíada ela deve servir para coroar um processo de política esportiva. O Brasil tem 517 anos e até hoje não foi capaz de formular uma política de esportes. Política de esportes no Brasil é, antes de mais nada, saúde pública.
Saúde pública. Isso é dado da Organização Mundial da Saúde. Cada dólar que você investe em democratização ao acesso à prática esportiva, você poupa 3 em saúde pública. O Ministério do Esporte, na verdade, devia ser o Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde é o Ministério da Doença no Brasil. Tem que correr atrás de mais médico, mais leito, mais hospital, o diabo. Tem que correr atrás da dengue, até da febre amarela. Né? Nós nunca tivemos essa ideia de que esporte é, antes de mais nada, saúde pública. Antes de pensar em ganhar medalha, nós temos que pensar em termos um povo saudável, que se mexa, que de alguma maneira tenha acesso às práticas esportivas, sejam elas quais forem, em qualquer idade, com os 2 braços e as 2 pernas ou sem. Ganhar medalha é resultante disso, ainda mais num país... Uma política educacional também. Ainda mais num país com mais de 200 milhões de habitantes e com a habilidade que o brasileiro tem, fruto dessa mestiçagem que nos abençoa, esportes com bola, para dançar, porque dançar também é esporte. Jogar amarelinho também é esporte. Você tem uma porção de práticas que deviam ser incentivadas e que não são. Infelizmente, essa é uma questão mal resolvida e, muito infelizmente, nem os governos do PT foram capazes de resolver direito. Se deixaram levar por essa sedução que é a do presidente da CBF levar o ídolo brasileiro à sala do Palácio do Planalto. A ditadura militar, você acha também que teve uma relação com o momento militar esportivo no período? A ditadura militar tentou usar a vitória da seleção brasileira no tricampeonato. É evidente que tentou usar. Mas se você olhar do ponto de vista histórico, a história não homenageia o general Garrastazu Médici, né? O general Garrastazu Médici é lembrado pelo ser o general da tortura, das mortes, do desaparecimento de patriotas, né? O tricampeonato é do Pelé, do Tostão, é do Rivelino, é do Jairzinho, do Gerson, não é do Médici. Essa simbiose entre esporte e sociedade, ela existe desde o nascimento do futebol e de outros esportes, né? Claro. O futebol nasceu junto com o rugby. Sim. E rugby é o nome de uma escola, né? A regra do impedimento é a mesma do rugby, que você não pode jogar, né? Sim. A bola para trás. Então, isso surge na Inglaterra, não foi por acaso, né, Juca? Porque foi o locus da Revolução Industrial. Então há uma simbiose, uma integração entre sociedade moderna, modernidade, futebol, né? E um tipo de sociabilidade, né? Então você é um dos poucos que, na verdade, eu conheço, por incrível que pareça, diante da minha relação com o futebol, eu conheço pouco literatura sobre futebol, eu conheço mais, infelizmente, a europeia, o Eric Dunning, que escreveram sobre futebol, né? Você tem um papel muito importante em insistir nessa visão, não é? Nessa visão de que o futebol não é, como diz tenta dizer uma emissora de televisão, não é apenas um jogo, mas eles não explicam por que não é apenas um jogo, e não é. Eu, por exemplo, tive uma convivência com torcida uniformizada, você sabe, né? Então, entre você, na verdade, exaltar e criminalizar a torcida uniformizada, eu fico com uma outra posição. Porque eles encontram essa fração da sociedade brasileira que está excluída, eles encontram um acolhimento e uma identidade, né? É uma coisa muito comovente isso, né? Eu não concordo nem um pouco, às vezes, com as coisas que eles fazem, mas é uma dimensão que é levada pouco a sério, né? Sem dúvida. Então eu vejo na crônica esportiva, eu não quero que você faça crítica dos seus colegas, às vezes é a criminalização pura e simples e não entendem esse fenômeno minimamente. Minimamente. Ninguém é a favor, muito menos, dessa história da torcida do Flamengo. Claro. Né? Porém, é preciso explicar que a exclusão está começando a se aprofundar no futebol. Professor Beluso, é um pouco como a discussão, me permita fazer essa analogia aparentemente maluca, sobre o direito da mulher em fazer um aborto.
Ninguém é a favor do aborto. Sim, claro. Mulher alguma é a favor do aborto. Mas ela é dona do seu corpo. Sim. Não é isso? A discussão em torno das torcidas uniformizadas é mais ou menos igual. Porque, no fundo, se nega o direito do excluído se manifestar. E aí isso acaba tomando formas de violência. Mas todas as pesquisas, e há um professor lá no Rio, o professor Murad, que é um pesquisador seríssimo dessa área, que ele mostra que o número de torcedores violentos não chega a 7%, Beluso. 7%. Que era muito fácil identificar e deixar fora. Como os ingleses fizeram. É isto. Agora, as pessoas... Nós vivemos num país em que, anteontem, as pessoas estavam chocadas, você sabe muito bem, com a cota de negros na universidade. Estavam chocadas porque estavam dividindo o assento no avião com gente de bermuda e camiseta. O aeroporto parece uma rodoviária. Ou seja, as pessoas estavam saindo do seu lugar. Não conhecem mais o seu lugar na sociedade brasileira. Por causa desse maluco, desse Lula. Mas que enquanto manteve a rentabilidade dos seus negócios altíssima, estava tudo bem. Na hora que deu a primeira crise, chama do lado e derruba, porque está insuportável essa situação. E é isso, o futebol não é diferente. Você tocou numa questão central da vida brasileira desde sempre, né? Vocês não venham querer conviver com a gente, porque nós estamos... Não ocupe meu fora. espaço. Não vem aqui, Opa. né? Porque aí não vai ter conversa. Né? Na verdade, mesmo ganhando dinheiro, eles nunca admitiram, nunca aceitaram, nunca engoliram. Né? Isso é uma coisa muito profunda na sociedade brasileira e que se reflete no E ainda no o homem ganhava título de doutor honoris causa pelo mundo afora. Ruim, né? Opa! Juca, Aí o pessoal não gosta. Você toca agora na questão racial, né? Você falou rapidamente sobre a questão racial. E recentemente no seu blog você escreveu um texto que chama Coisa de Preto, onde você conseguiu listar dezenas de jogadores que foram campeões mundiais negros, como resposta a um flagrante de um jornalista racista. Só que nesse texto a gente não conseguiu enumerar nenhum técnico. Você acha que essa situação reflete o racismo estrutural? Claro. Ou seja, o futebol reflete o racismo estrutural da sociedade brasileira? Mas não é apenas que você não tem nenhum técnico. Tem pouquíssimos técnicos negros bem-sucedidos no futebol brasileiro. O Didi. Né? Tem o Didi, que foi ser técnico da seleção do Peru. Disputar a Copa do Mundo de 70 pelo Peru, não pelo Brasil. Não pelo Brasil. Não pelo Brasil. Jair Ventura também. Pegue um dirigente de futebol negro. Juca, tudo bem? Eu quero ressaltar aqui o que falou o professor Beluso, que você é uma figura muito importante para o jornalismo esportivo. E então gostaria que você fizesse rapidamente uma breve trajetória da sua carreira. Eu me lembro de uma história, uma entrevista que você contou desde criança já, acho que o seu avô, quando levou o seu pai para o colégio, e falou, falou para você a mesma coisa, olha, se alguém gritar com você, eu não admito que ninguém grite com você, que você retomasse um pouco essa história, passando bem brevemente pelo período da ditadura, que você foi guerrilheiro, ainda adolescente, as ameaças que você sofreu, a prisão, enfim, e você insistiu e continua sendo jornalista. Eu estou fazendo essa pergunta porque você escreve um livro dizendo confesso que perdi. E você disse também que uma das funções principais do jornalista é resistir na luta, é continuar lutando sempre, porque a vida é uma luta permanente. Você desistiu da luta ou não? Você continua da luta? Boa pergunta. Eu queria saber se você desistiu da luta. Peraí, Snei, peraí. Veja bem, ficou nervoso aí, Ney, eu tô perdendo, mas eu não parei de jogar. Não, uma coisa é dizer, até hoje eu perdi, mas desesperar jamais, está no livro. Não há hipótese, a luta continua, claramente. Não vim aqui atrás de facilidade, né? A lição que o meu avô deu para o meu pai e que o meu pai passou para mim foi essa. Ninguém berra com você, ninguém encosta a mão em você. Por causa dessa lição, meu pai jogou um tinteiro na testa do padre carmelita no Colégio do Carmo, que veio dar nele com uma régua. Ele jogou o tinteiro, né? E foi
excluído da escola. E chegou em casa, meu avô voltou com ele pelo braço para a escola, entrou na sala do diretor e disse que a próxima vez que alguém ameaçasse um filho dele, eu adoro a expressão, vou dar um tiro na boca para não estragar o couro. Foi o que disse meu velho avô Salomão para o diretor do Colégio do Carmo. Tá? Porque essa coisa de lutar faz parte. Você sabe, o meu pai era promotor de justiça. Um colega dele dizia para mim, quando eu me tornei jornalista e comecei enfim, essa minha trajetória, ele dizia, você escolheu a profissão do seu pai por outro caminho. É porque você desempenha o mesmo papel. O que eu descobri, Ney, é muito simples, muito simples. Eu convivia com jornalistas tratando o esporte só do lado aquilo que o esporte tem de mais legal, que é a emoção da gente, que é o gol, que é o passe, que é o drible, que é a cesta, que é a cortada, que é o recorde, né? Mas, ao mesmo tempo, eu via toda a sujeirada que havia nos bastidores. Cartolas enriquecendo à custa daquela gente, fazendo toda a sorte de estripulias. Eu dizia, escuta aí, por que a gente não publica isso? Por que a gente não conta isso? O leitor da Placar, que era a revista para a qual eu trabalhava, tem o direito de saber disso. Nós temos a obrigação de contar isso. Juca, eu vou te propor da gente falar um pouco mais sobre todo esse sistema aí de corrupção da CBF no próximo bloco. Pode ser? Claro, evidente. Vamos então chamar um intervalo e o programa Entrevistas volta já. Se as pessoas não tiverem o poder de dizer as coisas, eu vou dizer por elas. Quando eu era jogador, as minhas pernas amplificavam a minha voz. Do jogador Sócrates.